toda. E foi muito difícil, porque minha irmã ficou internada. E, assim, eu não me culpo, porque Oi, meu nome é Natan, sou aluno do 5º ano H da Escola CEMEB Sorriso e hoje eu vim entrevistar o JK. Meu nome é Isis e eu estou aqui representando nossa turma 5º ano H de CEMEB Sorriso. Nós estamos aqui para entrevistar o JK e fazer umas perguntas. bom, então eu estou à disposição de vocês para fazer as perguntas que vocês quiserem. Fique à vontade, viu? JK, Oi. o que te fez ter vontade de ser jornalista? Quando eu era pequeno, uns 7, 8 anos, lá em casa não tem televisão. Aí só ouvia rádio. E no rádio tinha muita informação, tinha tudo. E quando eu ia para casa da minha tia, lá tinha televisão. E aí eu ficava assistindo os jornais, ficava tudo. E eu achava bonito os apresentadores assim, ó. Principalmente o William Bonner, dando boa noite, aquela voz grave. Minha voz era muito fina de criança. E aí um dia eu lembro que eu estava encostado na geladeira. E eu falei pra mim bem assim, ó. Um dia eu vou aparecer na televisão. Eu vou ser igual esse rapaz aí. Ela falou, tá. Aí só que ela me falou uma coisa importante, assim, só que você tem que estudar. Eu falei, tá bom. Aí eu fui estudar e demorou pra caramba. E eu tive que ir abrindo portas, fazendo amizades para ir começar. Aí eu comecei em rádio. Aí depois eu comecei a escrever para um programa de TV. E depois eu comecei em televisão. Aí depois da TV, aí eu vim pra internet. Pergunta. Posso começar? Pode. O que você queria ser quando tinha nossa idade? Quantos anos você tem? 10. 10 anos. Eu queria ser jogador de futebol do Palmeiras com 10 anos. 10. Eu lembro que eu estava na 4ª série com 10 anos. Aí eu queria ser jogador do Palmeiras. Aí depois eu queria ser jogador do Manchester United. E depois do Real Madrid. E depois do Milan. Por quê? Porque tinha um rapaz chamado David Beckham, um louro e tal. E ele cortava o cabelo de moicano, colocava o cabelo pra cima assim. E todos os cortes que ele fazia, eu fazia também. Aí teve uma vez que ele deixou o cabelo crescer, eu também deixei, fiz, botei uma xuxinha e tal. Eu queria ser jogador de futebol. E aí não deu certo jogador de futebol. Como você se mantém atualizado dos eventos da nossa cidade? Tem uma colega sua que me chamou para conhecer um professor ali, ela falou assim, professor, ele sabe de tudo antes de acontecer. E o professor falou assim, tem muita gente que fala para ele o que acontece, né? E é assim, as pessoas, elas veem um carro de polícia, do bombeiro passando, e elas me mandam mensagem no WhatsApp, no Instagram, ou me ligam, ou então elas veem a coisa acontecendo e elas me ligam. E às vezes ela fala bem assim, Jota, deu um acidente aqui. Aí eu falo bem assim, já chamou o bombeiro? Ela fala, não, chame você. Eu falo, obrigado. Aí às vezes eu chamo o bombeiro e às vezes eu vou lá tal e faço. Mas 90% são as pessoas que me informam. Os outros 10, assim, às vezes eu tô passando, eu vejo, às vezes tá acontecendo alguma operação da polícia e tal, a gente já tá acompanhando, então a gente já pega ali. Mas 90% é o povo que me fala. Fala tudo. Tudo. Por que você escolheu o nome JK e qual o significado? Meu nome é Jonathan, né? E eu não sou registrado com a minha mãe. Eu só estou tendo meu pai. E quando eu soube que era meu pai, eu quis o sobrenome dele. Aí eu adotei o Jonathan Kennedy. Aí eu vim para Sorriso. Em Sorriso eu trabalhava na TV, no SBT aqui.
E tem um apresentador que ele não conseguia falar meu nome, Jonathan Kennedy. Ele falava Jonathan. E quando chegava no Kennedy, ele ficava... E um que estava muito estressado falou, ele pode chamar chama o JK aí, bota. E eu gostei desse negócio de JK aí. E ele começou a me chamar de JK. E o pessoal que me conhecia por Jonathan Kennedy, que é um nome grande, aí o pessoal começou a me chamar de JK também. JK. E eu gostei desse JK. E aí eu trouxe pra mim. Eu falei, não, a partir de hoje eu vou gostar que me chamem de JK. Mas quem me chama de Jonathan, toda vez que alguém me chama de Jonathan, eu lembro da minha mãe. Porque toda vez que a mamãe ia me bater, ela me chamava de Jonathan também. Jonathan! Eu falei, não vai dar bom. Mas aí eu gosto de JK. Fale de um momento de desafio na sua carreira, como superou. Tá. Foi assim. Esse é uma... Eu não vou dizer uma mágoa, né? Mas foi um momento muito desafiador realmente para mim. Eu trabalhava em TV aqui e na rádio. Na rádio aconteceu uma coisa, uma pessoa pediu para eu sair da rádio. Aí eu saí. Da TV, eu pedi para sair da TV por causa de uns problemas, né? E eu pagava aluguel, e eu já era casado, e eu tinha dívida, adulto tem dívida. E eu me peguei pensando assim, né? Eu falei, o que é que eu vou fazer da minha vida? Aí um amigo meu, ele tava querendo fechar uma TV lá em Nova Monte Verde. Ele falou, eu vou fechar essa TV aqui. Eu falei, não, eu vou para aí então. Eu ia sair daqui para ir para Monte Verde. É longe, mas... E eu acredito muito em Deus. E aí, a minha esposa pegou e falou bem assim, por que você não monta um site ao invés de ir embora? Eu falei, então bora no site. Aí a gente pegou e foi viajar. Quando a gente viajou, eu encontrei um rapaz na rua que ele estava com um celular e filmando um acidente que deu. E eu perguntei para ele, falei, o que você está fazendo? Ele me explicou, só que ele estava dando com medo, que era em São Paulo e tal. E eu fiquei no pé dele ali, olhando, e eu pedi para eu comprar. Eu não sei se vai ter uma pergunta parecida assim, mas é porque foi muito desafiador. Eu sei que eu comprei o microfone, ele me ensinou como era, que fazia, e eu voltei para Sorriso. Quando eu voltei para Sorriso, eu voltei com essa ideia. Eu falei, eu estou desempregado, eu preciso me manter de alguma forma. E eu comecei a fazer live, vídeo, gravar, e as pessoas começaram a chamar de doido. Esse cara é um doido, não vai dar certo, o cara com celular e tal, gravando, porque as pessoas queriam só televisão, rádio. E aí eu tive 3 amigos que acreditaram em mim. O Dinhos, da Deus Pizza, o Mike Arrude, da Outra Popular, e uma amiga minha do Pet Shop, a doutora, antes era a Bárbara. Eles me pagavam para eu fazer propaganda para eles. E aí eu comecei essa trajetória toda, mas assim, até aí foi muito desafiador, porque assim, ó, você tem contas, você tem família, e você não tem emprego, e não saber como você vai conseguir se manter, é muito difícil, e realmente você ter para fazer algo novo é muito desafiador. Essa pergunta que você fez, assim, desculpa a resposta longa, porque ela faz parte de todo um processo, sabe? Deixa eu responder. Pergunta boa. O que te motiva em ser jornalista? Eu amo o que eu faço. Simplesmente eu amo. Todos os dias a minha motivação é amar. Eu não tenho outra resposta para falar assim, ó, se é dinheiro, se é, entre aspas, uma fama. É só amar o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Quando eu fui convidado para vir aqui, a professora de Cícero Pomodoro, e eu tô aqui com muito amor, com muito carinho, porque simplesmente eu amo. Assim, e quando você ama, é igual amar uma pessoa. Às vezes você não vê defeito, você não vê posição social, você não vê nada. Eu sempre eu amo. O que me motiva é o amor mesmo. Amo demais o que eu faço. Que tipo de reportagem dá mais satisfação e por quê? Olha,
Pois é. A professora desculpa. Eu tinha colocado uma tela. Tudo bem, então tá certo. Tá ótimo. É assim, ó. Como eu cresci no meio policial, cresci num bairro que dava muita reportagem, muita coisa, muita polícia. As reportagens policiais, elas me dão mais prazer em fazer, mais satisfação em fazer. Não que as outras não dão. Eu gosto muito de fazer assim, ó. Quando as pessoas conquistam, quando os alunos conquistam as coisas, quando as pessoas vencem na vida, superam algum obstáculo. Mas, pela minha história toda, são as reportagens policiais. Eu gosto muito de fazer. Agora, continuando na pergunta do Ed. Como você se sente trabalhando com isso? Eu me sinto satisfeito. Por quê? Não é só essa resposta. Porque assim, ó, eu tenho sonho para tentar chegar na televisão foi muito difícil. Tive que ralar, estudar bastante, ter muito conhecimento. E satisfeito por quê? Porque eu tenho muito orgulho de eu ter começado o jornalismo em rede social aqui no Mato Grosso. Eu não tenho conhecimento se alguém fazia, porque eu comecei em final de 2015 para 2016, eu comecei. Então assim, ninguém fazia, ninguém tinha noção do que se fazia. É tanto que tem uma filha do amigo meu, Roberto, a filha dele, eu não sei se é o nome dela, meu celular tá aqui. Eu gravava assim. E teve um dia que a gente tava na rádio e ela falou mesmo, tio, eu não vejo seus vídeos eles estão com a borda escura. Eu falei, eu também não sei porquê. Ela falou, você vem aqui, ó, e muda a rotação e começa a gravar assim. Isso em 2016. Então, é a satisfação de ter começado, de ter aberto portas para muita gente, principalmente para mim, e a satisfação de ter aberto um caminho que gerou trabalho para muita gente, que gerou renda para mim, é satisfação. Pergunta da Ana Vitória. Como foi a sua infância? Olha, a minha infância, ela foi boa. Mas ela também foi um pouco dolorida. Porque a minha família, assim, né? Muitas pessoas passaram pela minha família. Eu vi minha família assim. Eu, minha mãe e meus irmãos. E essas pessoas, elas deixaram algumas marcas, fizeram algumas coisas que não foram legais. E aí a minha infância foi assim. Eu morava com a minha mãe, aí eu morei com a minha tia, aí morei com a minha avó, morei com a minha bisavó, e depois eu morei com o cara que eu considero meu pai, que é esse que eu carrego de sobrenome. Aí depois eu voltei a morar com a minha mãe, depois voltei a morar com a minha tia, aí depois eu fui morar só. Então assim, a minha infância ela foi boa, mas eu apanhei muito. Como você se sente trabalhando com... Se você pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Pelo que eu faço, eu vejo muita maldade.